Nacional brasileiro, o hino do estado do Paraná. Você já curtiu a palavra do Alisson, menino que vai jogar na zaga do Coritiba hoje, na entrevista concedida à Janaína Castilho. Então vamos confirmar a escalação do Coritiba para você. No momento que os jogadores estão aí naquele ritual do jogo limpo, né, no cumprimento, que é um ritual organizado e pedido para ser cumprido no mundo inteiro pela FIFA. O Coritiba tem o goleiro Vanderlei com a número 1, Maranhão, lateral direito, número 2. Depois, Lucas Claro, número 4, o Alisson, número 3. E na lateral esquerda, Eltinho, meia dúzia. O meio de campo do Coxa tem Marcos Paulo, número 7, de Jair, 5. Depois o Tcheco com a número 8. O Everton Ribeiro com a número 10. E o ataque tem Anderson aqui no 11, Leonardo 9. O time escolhido pelo técnico Marcelo Oliveira para enfrentar o Vasco da Gama aqui no Alto da Glória. Mauro Júnior acompanhando o Vasco da Gama. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Estou aqui com o Henrico, que o Henrico foi bicampeão brasileiro da Série B, 2009 pelo Vasco, 2010 pelo Coritiba, voltou para o Vasco, hoje enfrentando o Coritiba pela primeira vez como titular. É aquela história, Henrico, todo mundo está falando que o trem-bala joga quarta, hoje o Expressinho. Você está tentando também subir no trem-bala para quarta-feira? Boa tarde. Com certeza. Assim, apesar de eu assim, considerar assim, o grupo do Vasco aí um grupo único, né? Assim, um grupo forte, que assim, tanto assim a equipe reserva, a gente vem jogando o Campeonato Brasileiro, a gente vem aí brigando pela ponta da tabela, então a gente tem assim o nosso valor e vamos assim tentar mostrar aqui mais uma vez. Bom jogo, obrigado, Luiz. Confirmando a escalação do Clube de Regatas Vasco da Gama, com a sua terceira camisa hoje, que tem uma história densa, belíssima. O Vasco tem Fernando Praz, número 1, 23 Fagner, os zagueiros 2 Jomar e 4 Fernando. Na lateral esquerda, Maxi, número 43. Meio de campo do Vasco tem os seguintes jogadores, com a 18 Jumar. Depois, Felipe Bastos, 21, Jefferson, 11 e Henrico, número 17. O ataque tem Elton, 39 e Leandro, 19. O técnico é o Ricardo Gomes. Apita o jogo desta tarde aqui em Curitiba. A arbitragem vem de Santa Catarina, o Célio Amorim, aspirante ao quadro da FIFA, com Kleber Lúcio Gil e o Ângelo Rudimar Beck como seus assistentes. Tudo pronto para começar o jogo. Eu estou aqui com o Júnior, com o José Roberto White. À medida que o jogo for se desenvolvendo aqui, a gente bate essa bola com eles. Fez muito frio em Curitiba ontem à noite e hoje pela manhã. Agora, com esse solzinho aí, a temperatura fica mais agradável, chegando aí a 13, 14 graus a essa altura. Estamos na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No momento em que autoriza Célio Amorim. Bola rolando. Está valendo em Curitiba. É Coritiba e Vasco, hoje é Campeonato Brasileiro. Próxima quarta é decisão entre os dois da Copa do Brasil. E certamente o Couto Pereira vai estar completamente lotado. Todos os ingressos já foram vendidos. Trabalho do Lucas Claro. Aí joga com o Tcheco, mais experiente em campo. Tcheco tem sido opção no banco de reservas. Tcheco jogou em times importantes como o Santos, como o Grêmio, no próprio Coritiba, antes de voltar a defender a camisa do Coxa. O Everton tentou a jogada pela esquerda, saiu com bola e tudo pela linha de lado. O arremesso favorece o time do Vasco da Gama. Você viu de passagem ali o Ricardo Gomes, que vai escalando esse time de reservas, digamos assim, do Vasco nesse início de Campeonato Brasileiro, porque o time segue forte na Copa do Brasil. Reserva de luxo, segundo ele, viu, Luiz? E no papel, Mauro, é um time que chama a atenção, né? Porque tem jogadores consagrados, eu diria, né? O Felipe Bastos já foi titular do Vasco, como nós vimos ele de passagem ali. Aí o Everton tentando o drible. Felipe Bastos apertou, o Fagner também, a bola espirra, vai saindo. O lateral que favorece o time do Vasco da Gama. Você está vendo o Marcelo Oliveira do lado esquerdo, o Ricardo Gomes do lado direito. Dois treinadores com esse desafio aí, né? De compor um time para poupar os seus principais jogadores, visando a grande decisão da próxima quarta-feira. Júnior, sua expectativa para esse Coritiba e Vasco? O Coxa querendo os primeiros pontos no campeonato e o Vasco a liderança, né? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. A verdade é que as atenções estão todas voltadas, né, Luiz, para o jogo da quarta-feira, para a final. Mas esse jogo, vai você. E olha o Coritiba chegando, Fernando Praz. Está marcado o impedimento. Mas o que acontece? Esse jogo vai servir principalmente para a composição do banco de reservas, né, para o jogo de quarta-feira, já que os titulares estão praticamente definidos. Então o Ricardo e o Marcelo vão ter a oportunidade de ver quem pode ser e quais são e poderão ser as alternativas para essa decisão. E isso sem a gente precisar dizer aqui para você que curte o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão,
que o jogo tem o mesmo peso, independentemente dessa questão que envolve a Copa do Brasil, tão importante para a vida, para a história dos dois clubes. Os 3 pontos aqui valem de forma absolutamente igual em relação a qualquer outro jogo do campeonato. Aí o Fernando, que voltou recentemente. Fernando que foi titular enquanto não se contundiu na zaga do Vasco. Esse ano chegou o Anderson Martins. Fernando machucado. Acabou realmente perdendo a condição de titular no time do Vasco. Aí sai jogando o Curitiba. O Alisson trabalhando ali pela direita com o Tcheco. Leonardo tentou adiantar para o Anderson. Anderson Aquino vai até a linha de fundo. Cruzamento. Jomar cortou mal. O Tcheco. Gol do Curitiba. Tcheco número 8. A bola em profundidade para o Anderson Aquino. Na principal característica dele, a velocidade e usar os lados do campo. O Jomar foi dominar e rolou açucarada para o Tcheco. Num dos seus pontos fortes, a finalização, o chute. Com enorme categoria, empurrou para o fundo da rede. Para fazer o primeiro do confronto deste domingo. 3 minutos, 1-0 para o Curitiba, Júnior. Uma falha individual do Jomar, né? Naquela posição, do jeito que a bola vinha, o mais interessante seria rebater essa bola. O Tcheco vinha acompanhando a jogada por trás, não teve nenhum problema e nenhuma dificuldade para fazer o gol. Está marcando a falta, pintou bolinha na tela da Globo, tem gol acontecendo, são outros 2 jogos paralelos, Engenhão e Olímpico, e é gol no Olímpico. Grêmio faz 1-0 sobre o Bahia no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Gol de Júnior Viçosa. O gol marcado pelo Grêmio. A rodada começa com gols no domingo. Felipe Bastos na cobrança, ele fez o levantamento. O Elton foi, não alcançou e a bola foi pela linha de fundo. José Roberto Wright, o jogo começou com gol, que é bom, é movimentado. A arbitragem do Célio Amorim, aspirante ao quadro da FIFA de Santa Catarina, enquanto a gente viu o Ricardo Gomes. Boa tarde, Wright. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigo da Globo. Célio Amorim é um novo nome na arbitragem nacional. É aspirante da FIFA há 2 anos por Santa Catarina. Às vezes que eu vi atuando, sempre foi tranquilo e errando pouco. Vamos ver o que acontecerá hoje. 1 para o Grêmio, 0 para o Bahia, 1 para o Curitiba, 0 para o Vasco. Flamengo e Corinthians, também comecinho de jogo lá no Engenhão, despedida do Petkovic, 0-0. Expectativa muito boa para esse jogo do Engenhão, com mais de 30 mil ingressos vendidos. Até por conta da campanha inicial dos dois times, né? O Flamengo somou 4 pontos, teve na iminência de ganhar o 6º ponto contra o Bahia, sofreu empate no finzinho. O Corinthians ganhou do Grêmio em Porto Alegre, venceu esse Curitiba na segunda rodada, a expectativa é boa. Aí o Jomar, Elton, devolveu no Jomar. Desarmado, a bola espiga, sobra com o Leandro. Leandro tem o Fagner pela direita. Protegeu, tocou no Henrico. Arrumou para o Elton, canhotinho, devolveu para o Leandro, caiu, queria falta. Jogadores do Curitiba, tem a impressão que até eles pararam na expectativa da marcação da falta. O árbitro mandou seguir. Vai brigar ali o Fagner com o Leonardo. E sai jogando o time do Curitiba, a bola com o Jair. Acabou perdendo. Lá no Engenhão, a torcida do Flamengo fez um grande mosaico na despedida do Petkovic. No show do intervalo a gente vai passar por essas imagens que vão marcando um domingo importante para a história de um dos grandes ídolos rubro-negros, né? E para o maior artilheiro estrangeiro de campeonato brasileiro, o Petkovic. Aos 38 anos, vai se despedindo hoje do futebol. Aí o Alisson fez a falta, já voltou lá para a sua posição. Você vê a preocupação do goleiro Vanderlei, orientando ali, por enquanto, um jogador, 2 com o Tcheco, que vai chegando agora. 2 jogadores na barreira. O Vasco tem no Felipe Bastos, o homem da bola parada. O Tcheco, o capitão que fez o gol, deu uma olhada lá, checou com o Vanderlei, com o goleiro do Coritiba, se estava tudo certo. Felipe Bastos para a cobrança. Felipe Bastos partiu, exagerou e a bola subiu, foi pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, os melhores smartphones com a maior cobertura. Ainda nós teremos hoje 2 partidas. Santos e Avaí na Vila Belmiro e América Mineiro e Internacional. Jogo no Mato Grosso. E na quarta-feira, fechando essa rodada, próxima quarta, Atlético Mineiro e São Paulo, jogando
em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Pegou o trabalho do Gilmar. Se movimenta o Jefferson, o Max passa do lado esquerdo. Gilmar levanta a cabeça, olha, faz um gesto para o Fagner. Será que ele vai tentar? Buscou um passe improvável, o Everton Ribeiro acompanha. A bola difícil, né? Enfiar essa bola de 30 metros assim e gesticulando ainda para o adversário, falando, vou fazer isso. É, porque ele cantou a jogada, né? Na verdade, o Fagner que deveria ter tomado a iniciativa porque tinha um espaço. E o passe não foi tão ruim assim não, Luiz. O problema é que o Fagner saiu um pouco mais atrasado, né? E o Everton estava bem na jogada. Já passamos de 7 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Faz um domingo belíssimo aqui em Curitiba, mas de muito frio. Aí o Felipe Bastos. Esse é o Fagner. Tentou a jogada para o Leandro. Chegou o Lucas Claro, fez o corte. A bola sobrou com o Leandro. Arrumou no Elton, devolve no Leandro. Aí o Leandro vira completamente o jogo lá do lado esquerdo. Chega o Max dominando. O torcedor do Curitiba queria um toque do Max. Ele trabalhou com o Henrico. Joga com o Gilmar. Na esquerda quem recebe é o Jefferson. Adianta para o Henrico. Henrico protege. Trabalha do lado esquerdo com o Max. Max vai dominando. Trabalha para o pé direito. Não dá para fazer o cruzamento não. Tentou fazer ali 1-2 com o Jefferson. Devolveu imediatamente para o Max. Adiantou muito. Mas o juiz entendeu que houve um desvio do jogador do Curitiba. Portanto é escanteio favorecendo o Vasco. Vai lá para fazer a cobrança o Vasco do escanteio. Você vê o Jefferson no detalhe. Fernando, zagueiro, Elton que é grandão. Levantamento. Vai subindo o Fernando. Aparou para o Elton. Vanderlei saiu, foi lá tranquilo para fazer a defesa. E já fez a ligação. Vai tentar a jogada do Maranhão. E ganhou. Foi para o fundo. Cruzamento para o Anderson Aquino. Chegou o Gilmar na cobertura e agora o Jomar dá um chutão tirando essa bola dali. São nomes pouco comuns, né? E quase coincidentes. Gilmar e Jomar. Diferença na vogal apenas. Jefferson. Felipe Bastos. Aí o Fagner. Encostou o Eltinho na marcação. Fagner tentou a jogada, ele dá o bote certinho, fez o corte. Entregou para o Everton Ribeiro. Devolve na esquerda para o Eltinho. Se manda ao lateral. Aí vem o Eltinho. Foi revelado no Paraná, jogou no Cruzeiro, passou pelo Flamengo. Ele protege, domina, tentou para o Leonardo. Na devolução, o torcedor do Curitiba ficou indignado porque o juiz não marcou falta sobre o Eltinho. E houve a falta. O Eltinho foi empurrado fora do campo de bola. E para completar, o juiz marca a falta. O Marcelo Oliveira está fazendo o gesto sobre essa falta agora, né? De que o zagueiro dele teria chegado marcando com o peito. Vamos ver se foi isso. Não, esse é o lance anterior. Do Fernando. Esse foi a falta que o juiz não marcou. Bola tocada na esquerda para o Max. Max recebe do lado esquerdo. Acabou a bola espirrada, ficando com o Anderson Aquino. É o único titular em campo, porque ele está suspenso da decisão de quarta-feira, pelo terceiro cartão amarelo. Leonardo. Everton Ribeiro fica mais atrás. Aí ele trabalha com o Everton. Tentou ajeitar pelo meio. Boa bola tocada para o Marcos Paulo. Leonardo. Anderson Aquino pediu e cruzou. Tocou Anderson. Gol do Coritiba. Anderson Aquino, número 11. Recebeu o Leonardo. Fez o cruzamento para o Anderson Aquino. O Fernando estava em cima da marcação. Ele tentou ainda a antecipação. Eu cheguei a ficar na dúvida se o toque foi do Fernando ou do Anderson no primeiro instante. O Marcelo Oliveira comemora muito. O Coritiba faz 2-0 sobre o Vasco. O Anderson Aquino também. Na verdade, com 11 minutos, o expressinho do Coritiba que vai estando bem, Júnior. Luiz, principalmente porque as duas jogadas foram bem semelhantes, né? Uma pelo lado esquerdo e outra pelo lado direito. Todas as duas nas costas de dois defensores do Vasco. Então teve até uma certa facilidade agora para poder chegar, porque o companheiro estava bem colocado, o passe não era tão difícil assim. A segunda finalização do jogo no Curitiba, 2-0.
Coritiba que no Campeonato Brasileiro só tinha marcado um gol até agora, no jogo contra o Corinthians, gol do Leonardo, e agora faz os dois gols, né? Cada um fez o seu primeiro gol no Brasileiro deste ano, o Tcheco e o Anderson Aquino. Buscando os primeiros pontos da competição, o Vasco somou 6 pontos nas 2 primeiras rodadas e, por sinal, jogando. Contra o Ceará jogou muito bem. O Ceará também botou um time misto naquela altura, porque estava jogando contra o Coritiba na Copa do Brasil, né? Quanto ao América Mineiro, o jogo foi mais equilibrado. De qualquer forma, o Vasco fez 3-0. E agora a falta do Leandro. O Coritiba que vem jogando com time misto no Brasileirão, mas tem algumas diferenças. Tem os 2 jogadores que estreiam hoje no profissional, os zagueiros, e o Eltinho, que estava quase 3 meses sem jogar. Ele que estava se recuperando de dores musculares, depois, durante a recuperação, teve uma infecção intestinal e ficou 3 meses fora. Ele que sofreu essa falta, que foi cobrado, e o Vasco já recuperou a posse de bola. Aí o Gilmar. Jefferson faz o levantamento buscando o Leandro na ponta direita. Aí vem Leandro, domina, fez o levantamento para o Elton. A bola vai passando, vai o Henrique, chegou também o Maranhão. Maranhão de cabeça, deu um desvio, a bola vai saindo, o lateral é do Vasco do lado esquerdo. O Henrique está lá pedindo a movimentação dos companheiros, não chegou ninguém, por isso o Henrique vai esperar e deixar a bola para o Max fazer a cobrança do lateral. Você vê a preocupação do goleiro Vanderlei, o Max vai na cobrança. Trabalhou com o Henrique, a devolução foi mal feita do Max para o Henrique, a bola vai pela linha de fundo. Vamos dar uma olhada no Engenhão, num aperitivo para o nosso show do intervalo. O torcedor do Flamengo comprou mais de 30 mil ingressos. Olha só, fez um enorme mosaico. E um enorme, literalmente, não foi só o nome do Pet, não, coloriu, né? Você vê o Pet agradecendo. Já tem direito a bandeirão, o sérvio Jan Petkovic, colorindo nas faixas preta e vermelha toda a arquibancada em frente ali das câmeras de televisão. E nós vimos toda a formação do mosaico lá. E os jogadores entraram com o nome do Petkovic na camisa. E o Coritiba aqui recupera a posse de bola. Pedindo o Anderson Aquino, para ele, bateu! Gol do Coritiba! Anderson Aquino de novo! De pé direito, Fernando Praz não teve a menor possibilidade. O Jomar acompanhou atrás o tempo todo do Anderson Aquino, não conseguiu chegar. E o Coritiba abre 3-0 com 15 minutos. Já virou goleada, Júnior. Bem, pela velocidade, pelo acerto de passe, principalmente, né, Luiz? Pelas falhas individuais, né? Novamente, o Max teve essa bola, poderia ter jogado para a lateral, tentou despachar, ela sobrou a feição, né? E novo acerto de passe, e o Aquino não titubeou. Foi uma bola redondinha do Everton Ribeiro pro Aquino botar para o fundo da rede. Ele estava sempre à frente do Jomar, me suscitou até uma dúvida em relação ao posicionamento dele. Daqui a pouco a gente pode voltar ao lance. Tudo em velocidade, sempre muito difícil para o assistente. Cruzamento para o Elton. Fez o domínio, Elton. Pé esquerdo, bateu. Chegou salvando, tirando dali. O Eltinho, perdão. Bola vai sobrar do lado esquerdo. Recomeça o time do Vasco. E de novo o cruzamento para o Elton. O Alisson com ele. O juiz entendeu que o Elton dominou com a mão esquerda. A gente está revendo a jogada. Viu, Luiz? Ele dominou, chutou e o Eltinho apareceu. Parecia um foguete. Diga, Mauro Júnior. Caso o Ricardo Gomes queira fazer alguma substituição na defesa ou na lateral esquerda, ele não tem opção alguma no banco de reservas. Até porque os titulares não vieram, Dedé e Anderson Martins não vieram. O lateral esquerdo nem o Ramon nem o Márcio Careca também estão hoje aqui integrados ao time. Foram 3 finalizações do Coritiba, 3-0 para o Coxa sobre o Vasco da Gama nesta terceira rodada do Brasileiro. Anderson Aquino que não foi muito bem nesse primeiro jogo contra o Vasco, e lembrando que o Anderson Aquino é um jogador que vem sendo o substituto do Marcos Aurélio, que se recupera de lesão, pode jogar quarta-feira. Anderson Aquino que tem boa movimentação e finaliza bem. Treinou hoje de manhã
mas ainda não teve aquela desenvoltura de quem está totalmente recuperado, não. Por aquilo que a gente pôde apurar, viu, Janaína? Marcos Aurélio deve começar no banco quarta-feira. Sim, estou no palpite que o Geraldo vai sair jogando, o angolano, no lugar do Anderson Aquino, que está suspenso para quarta-feira. Mas o Marcos Aurélio já vai voltar para o banco de reserva. O time do Coritiba que ainda tem o Pereira, né? Mas aí é mais uma contusão mais difícil de recuperação. Enquanto o Everton chegou dividida ali com o Jomar. Foi muito forte o encontrão dos dois. E o juiz está marcando uma falta no meio. Os jogadores do Coritiba estão reclamando. Olha só. O Everton Ribeiro vai e agora o Jomar chega. O Jomar, o Everton, ele tropeça antes e cai. E talvez o Jomar seja a impressão que, puxa vida, rapaz, está caindo, você vai chutar a bola quase perto da cabeça, mas talvez ele não tenha percebido, porque quando ele olha para a bola, o Everton está de pé ainda. E até não dava nem tempo, né, Luiz? Porque ele tropeçou exatamente 1 metro antes da bola dividida com o Jomar. Isso mesmo, aqui a gente no primeiro instante deu a impressão que o Jomar tinha exagerado, mas depois a imagem de pertinho da Globo mostra para você que o Everton Ribeiro tropeçou antes do corte do Jomar, que está aí com a bola. Eltinho. Ô Luiz, com elas... E Elton, falta do Elton sobre o Eltinho. Diga, Raio. Eu tentei falar no microfone errado. É o seguinte, o jogador do Vasco tentou evitar o choque. Não foi possível, mas não teve a mínima intenção de atingir o adversário. Com cara de poucos amigos hoje, o Ricardo Gomes não é para menos. Afinal de contas, esse time de reservas do Vasco vinha fazendo boas atuações, conseguiu 2 vitórias. E hoje se depara com o Coritiba também com o time reserva, mas empolgado e envolvente. Aí a arrancada do Max, vai levando o Max. O zagueiro botou contra na trave, voltou no Max e defendeu o Vanderlei. Que defesa sensacional do goleiro do Coritiba. No primeiro instante ele foi atrapalhado pelo sol, tive essa impressão. Conseguiu resvalar na bola. Você vai ver, ó, o zagueiro Lucas, ó, ele resvala na bola. E na volta é uma grande defesa, porque a queima-roupa. A primeira também não foi fácil, Luiz, porque tinha o sol e a bola estava nas costas dele, ele tendo que fazer o impulso do salto para trás. Everton Ribeiro. Botou na esquerda para o Leonardo. Vai para cima da marcação. Olha só o elástico. Rolou para o Anderson Aquino. Gol! Leonardo, elástico para cima do Fagner. E Anderson Aquino dominou. No contrapé do Praz. Para mandar de mansinho para o fundo do gol do Vasco. Na quarta finalização do Coritiba. 4 para o Coxa. 0 para o Vasco com 20 minutos. É quase um inacreditável futebol clube. 4-0 com 20 minutos. Num jogo que envolve 2 times de tradição e 2 times reservas. Não é um time titular contra um time reserva. E a fragilidade, Luiz, da parte defensiva do Vasco está demonstrado novamente nessa jogada. A facilidade com que o Leonardo chegou à linha de fundo. E não somente isso, Luiz, a facilidade também com que o Aquino dominou essa bola na zona do agrião, como a gente chama, para poder, inclusive, botar o Praz para um lado e a bola para o outro. Luiz. O drible do Leonardo, eu cheguei a dizer elástico, mas foi um elástico pequenininho, né? Pequenininho, mas ele tentou com a ponta do pé direito ali. E agora uma falta sobre o Leandro e vai pintar o primeiro cartão amarelo da partida. Uma pegada firme, mereceu realmente o cartão amarelo. Vamos acompanhar a jogada, ele tocou e aí ele vai, não perde o embalo e atinge o adversário. E o garotinho aqui na frente, levantou, ó, Anderson Aquino, ó, vai pedir a música hoje, hein? Vai pedir, já está garantido. Eu não sei o que vai acontecer nesse nível de aproveitamento. Olha a bolinha aí, tem gol acontecendo. Se fizer 4 gols, eu não sei qual é o regulamento do Tadeu Schmidt da equipe do Fantástico. E tem gol na rodada, é gol no Engenhão. É gol do Corinthians, o William. Corinthians 1, Flamengo 0 no Engenhão. Corinthians vai assumindo a liderança do campeonato, vai chegando a sua 3ª vitória. Aqui você vê o Jefferson e o Felipe Bastos
O Jefferson é canhoto, o Felipe Bastos é destro, partiu o Felipe, ele fez o levantamento, desvio, espalmou o goleiro, voltou para a tentativa do Gilmar, de novo o Vanderlei, caiu o Gilmar, ficou reclamando de pênalti, corta, e sai jogando o Lucas Claro na esquerda, entregando para o Everton. Ele trabalha com o Leonardo, adiantou mal, chegou o Gilmar, recupera, e aí o Max recua lá para o Fernando Praz. O torcedor do Coritiba participa do jogo vaiando a posse de bola do Vasco, especialmente com jogadores que já jogaram no Coritiba. O Fernando Praz é um desses casos. Aí o Fagner, também se recuperando de contusão, em tese é o titular da lateral direita. Mas pela facilidade como ele foi driblado 2 vezes, está claro porque talvez ele não tenha recuperado a condição de titular em vez do Alan. E tem cartão amarelo agora para o Felipe Bastos. Uma pegada muito forte, desnecessária. Mais uma vez, olha lá. No Vasco, Luan Chaparro no aquecimento, Luiz. Estamos com 23 minutos apenas de bola rolando. Está 4-0 para o Coritiba. Está marcando a falta do Max. Pelo Campeonato Brasileiro, no encontro entre os times, nunca teve uma goleada tão elástica assim. O Vasco já fez 3-0 no Coritiba em 85 e o Coritiba fez 3-1 no Vasco em 99, mas 4-0 não. Sai jogando o time do Vasco. Marcos tocando para o Henrique. Fica atrás do Fernando. Leandro. Tentou um totalzinho para o Fagner. A bola saiu. Lateral que favorece o time do Coritiba. A gente está revendo mais uma defesa do Vanderlei. Olha, o Fernando tocou sem querer na bola. O Vanderlei agarrou. E depois o Gilmar acabou sendo travado pelo Lucas Claro. Olha só a defesa que ele faz. A nossa microcâmera lá no alto. É sem querer. A bola bate na canela do Fernando. Mas de qualquer forma foi no cantinho. Por isso que valoriza mais ainda a defesa, né, Luiz? Que foi na base do improviso que ele conseguiu colocar aquela mão esquerda ali. E eu tive a impressão que o Fernando estava adiantado na finalização em posição irregular. 24 minutos do primeiro tempo. 4-0 para o Coritiba. 1-0 para o Corinthians sobre o Flamengo. 1 para o Grêmio, 0 para o Bahia. São os jogos da tarde deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Aí você vê o Alisson. Tenta o passe longo. Buscando o Leonardo. Ele e o Anderson aqui. O Leonardo correu, o Anderson aqui. Os dois chegaram na frente do Fagner. Os dois estavam de Fórmula 1 e o Fagner provavelmente de carro de passeio normal. O Fernando Paz falando alguma coisa sobre dois, né? Porque estavam os dois jogadores na jogada. Para sorte do Vasco, eu diria, né? Se vai um só, que os dois chegaram na frente, o outro se posicionaria para receber o passe. Tcheco vai na cobrança do escanteio. Lucas Claro, zagueirão, o Alisson também. Levantamento na primeira trave, chegou o Jomar, a bola voltou no Tcheco. Tcheco faz o levantamento, vai subindo o Lucas Claro. Bola sobra na direita com o Leonardo, ele pode deixar sair para escanteio ou dominar. Preferiu fazer o domínio. Aí o Leonardo fez o drible, acabou ficando no chão, ganhava a jogada do Felipe Bastos. O juiz entendeu que não houve falta e saiu jogando o time do Vasco. Mas houve falta ali na tendência a favor do ataque do Curitiba. A gente está revendo a jogada aí, ó. Em cima do Leonardo. Aquele drible que ele fez do lado esquerdo, ele fez do lado direito. Não chega a ser o elástico total, mas é uma espécie de. Henrique domina do lado esquerdo, fez o levantamento. Ele buscava o Elton, subiu para fazer o corte, o Elton, e o Tcheco dá um bico, a bola vai pela linha do fundo. Vai comandando os meninos o Tcheco, né? Com toda a sua experiência de 35 anos, de momentos importantes na carreira, o camisa 8 do Coritiba. E o Vanderlei, que fez pelo menos 2 defesas sensacionais no jogo, está ali orientando a sua defesa. Vem cobrança de escanteio para o Vasco, Jefferson na bola, fez o levantamento, Tcheco subiu na primeira trave. Ela volta na esquerda, sobra mais uma vez com o Henrique, ele vai dominando. Tentou jogar pelo meio para o Elton. Elton devolveu para o Leandro, escanteio para o Vasco de novo. O Leandro ia para o domínio, a bola foi desviada pelo Alisson e é escanteio para o Vasco do lado esquerdo. Agora não vai bater um canhoto não, né? Bateu já o Jefferson. Agora vai lá o Felipe Bastos. O Elton conversa com o Fernando, o companheiro dele. O Fernando orienta o Jefferson, levantamento. A bola vai sobrar do lado direito com o Leandro. Não saiu. O Leandro evitou a saída de bola pela linha de fundo.
Fez o cruzamento. Tentou fazer o domínio o Elton. Ou talvez até um giro para bater pro gol. E o Coritiba tenta emplacar o contra-ataque. Recuperação do Gilmar. Aí levanta na ponta esquerda. Chega para fazer o domínio o Felipe Bastos. Trouxe para o pé direito, tentou adiantar para o Jefferson. Maranhão fez o corte, a bola ainda não saiu. Saiu, bandeirinha marcou. Demorou um pouco, mas marcou. Você viu ali o Marcos Paulo se posicionando, também orientando a marcação. E o Maxi vai para a cobrança do lateral. Entregando para o Felipe Bastos. De pé direito ele faz o levantamento buscando o Elton. Chegou o Alisson tirando. O Elton havia empurrado o Alisson, o juiz não marcou. De novo bola para o Elton. Vai saindo o goleiro Vanderlei. Deixou a bola sair pela linha do fundo, não. O juiz está marcando a falta sobre o Vanderlei. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, novidade e dedicação fazem nossa história. O juiz marcou realmente falta sobre o goleiro Vanderlei. Vamos aproveitar para ver o gol do Corinthians no Engenhão. O Corinthians vai vencendo o gol do William, um dos dois atacantes do técnico Tite. O cruzamento ele se antecipa e sem chances. Para o goleiro Felipe, fazendo 1 para o Corinthians, 0 para o Flamengo. Luiz. Diga, José Roberto. É o seguinte, o Gilmar fez 2 faltas e ele não marcou nenhuma das 2 faltas. Essas foram as 2 últimas que nós vimos, sendo que ele está se omitindo em várias marcações, não só a favor do Vasco, a favor do Curitiba. É um caminho perigoso esse estilo de arbitragem. Já temos 14 faltas até aqui no jogo, 7 para cada lado. E ele deixou realmente de marcar várias faltas aí, o árbitro de Santa Catarina, o Célio Amorim. Jefferson, 28 minutos de bola rolando no primeiro tempo, 4 para o Coritiba. Com 3 gols do Anderson Aquino e 1 do Tcheco. Anderson Aquino vai pedir música hoje no Fantástico. Bola em profundidade para o Maxi, Maxi domina. Tentou fazer o drible sobre o Maranhão. Ele briga, ganha, sai jogando. Max já ficou. O Coritiba parece em outra rotação em relação ao time do Vasco hoje. E agora o Gilmar dá um bico na expectativa de que a bola batesse no Everton Ribeiro. Não bateu não, o lateral favorece o time do Coritiba. Olha lá o Maranhão na cobrança do lateral. De Jair. Ela passa, sobra com o Tcheco. Aí Lucas Claro. Marcos Paulo. De novo no Lucas. Encostou o Elton ali na marcação. Ele de pé esquerdo foi levantou lá na ponta esquerda para o Eltinho. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Ou no Engenhão ou no Estádio Olímpico. A rede balançando na rodada do Brasileiro. Cadê o homem daqui? É o segundo gol de Júnior Viçosa, o segundo do Grêmio. 2 para o Grêmio, 0 para o Bahia. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, existem razões para acreditar, os bons são maioria. O Elton com o goleiro ali, eles se tocaram, né? E o juiz olhou para o Bandeirinha e o Bandeirinha fez um sinal assim de positivo, ou seja, segue, não teve nada mais sério, olha só. E aí, Raid? O goleiro valorizou? O jogador do Vasco não tem que chegar. Não vai adiantar nada, a bola já está na mão do goleiro, é do goleiro. Antes de receber um tranco e cai como se tivesse sido agredido. Não foi o caso, houve esse contato dele. Agora, efetivamente, o Célio Amorim, que tem um jogo tranquilo, 4-0 a favor de uma equipe, ele está se complicando de graça ao não marcar faltas que acontecem. Jogada do Jomar agora na marcação sobre o Eltinho. Chega forte o Jomar. A gente tá vendo, como disse o Wright, não adianta nada o Elton fazer isso, até porque o goleiro, ele não está literalmente com a bola nas mãos, mas ele está praticamente com a bola nas mãos. O Elton tem até o direito, que a bola não está totalmente sob o domínio. Mas o Elton não acertou. O goleiro também não precisa se atirar depois para valorizar. Eu acho tudo errado que aconteceu ali. O time do goleiro, viu, Raí? Realmente, o goleiro, mas o goleiro, ele, na minha opinião, ele tinha a bola dominada. Ele tinha a bola nas mãos. Agora, é um clima que fica ruim, porque o árbitro está sendo omisso. Por isso. Tcheco na cobrança. Ele vem na cobrança de falta. Um levantamento. Subiu o Jomar, tocou para escanteio.
É escanteio para o Coritiba, vai lá o Tcheco de novo na cobrança, bola parada, é sempre com o camisa 8. Já está autorizado o Tcheco, levantamento da primeira trave, passou por todo mundo. E o Lucas Claro, que você vê no detalhe, que é praticamente um menino, está estreando hoje. Ele esteve no banco numa partida do campeonato, acho que contra o Cianorte do Campeonato Paranaense. Mas começar jogando é a primeira, quase que deixa a marca dele ali fazendo um gol. E é a primeira vez que o Coritiba finaliza nesse jogo e que a bola não entra. Futebol tem, às vezes, algo que não dá para explicar mesmo, porque a ciência não explica, viu, Júnior? É verdade, Luiz. Tem uma diferença grande em relação às duas equipes, né? O Marcelo, ele conseguiu fazer com a equipe, mesmo recheada de jogadores reservas, mantenha principalmente o mesmo esquema de jogo, né? Quer dizer, não teve mudança nenhuma. O Leonardo fica enfiado lá na frente, como fica o Bill com os titulares. E todos os outros jogadores voltam para preencher o meio-campo. É um time que joga em velocidade, tem jogadores de qualidade. O Anderson Aquino é um jogador que faz uma certa diferença. É outra vez uma jogada de pura habilidade do time, né? O toque de letra do Everton, do Eltinho. E agora já marcou falta do Eltinho sobre o Fagner, para o desespero do torcedor do Curitiba. Então, completando, Júnior. Não, ele manteve exatamente o mesmo módulo de jogo e a mesma forma de jogar, coisa que não acontece com o Vasco, Luiz. E naturalmente sente a falta e a ausência, né, do Bernardo, né, Luiz, que comandou as duas vitórias do Vasco, né, jogando com o time reserva, quando ele estava em campo e hoje está no banco. Esse lance do Eltinho aí foi falta, Zé Roberto Reis? Na minha opinião, não. Ele tocou na bola, deslizando, ainda recolhe depois o movimento do chute para não atingir o adversário. Não houve falta, na minha opinião. Fagner. Mas o levantamento buscando o Leandro na ponta direita. Vai no fundo, Leandro. Cruzamento. Vanderlei tranquilo. Globo, a gente se liga em você. Novo Jetta, a melhor parte do caminho. Leonardo com o Jomar. Jomar ganha uma do Leonardo. Fagner para o Fernando. Aí Felipe Bastos. Vira o jogo na direita para o Fagner. 4-0 para o Coritiba. Em 20 minutos o Coxa fez 4-0. Em 4 ataques. Falta do Elton. Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede, participam das nossas transmissões, mandam suas mensagens, mandam seus vídeos, suas mensagens. Hoje, no caso, mensagem de texto do Vinícius Henrique, de Arapongas, no interior do Paraná. Valeu, Vinícius. O resultado que hoje motiva o Coritiba para o jogo da final da Copa do Brasil, a pergunta do Vinícius, que é uma pergunta que todo mundo está fazendo hoje, né, Júnior? Claro que tem o outro lado, né? Ou seja, isso pode desmotivar o Vasco. E o Júnior, que jogou, enfim, tem toda a experiência de quem teve lá dentro, situações muito parecidas com essa. O que nos perguntaram, né, Júnior? O que esse jogo interfere no de quarta? Responde pra gente. Pois, eu acho que principalmente no emocional dos jogadores que poderão ter uma oportunidade de ficar no banco. Eu acho que essa é a grande motivação desses jogadores, de poderem participar. Mas influência direta no que vai acontecer, eu realmente não acredito. É outro jogo, né, Júnior? Não, e são outros jogadores, né? Você vai ter exatamente os dois times completamente diferentes. Teremos o Fernando Praz, certamente, porque é o titular, né? Os outros jogadores... Todos os outros que estão em campo, todos. A não ser, quer dizer, que haja uma contusão no treino aí até quarta-feira. Então é aí que você está dizendo, né? O Anderson, aquilo que está brilhando, que fez os 3 gols, esse não vai poder estar de jeito nenhum, porque está suspenso. E tem uma outra coisa, né, Luiz, em relação a isso. É lógico que você cria sempre um ambiente para o torcedor. Nós já ganhamos no domingo, então, quer dizer, essa motivação acho que vai muito mais no torcedor do que propriamente no jogador. 36 minutos do primeiro tempo, já tem show do intervalo, tem melhores momentos de, por enquanto, Corinthians 1, Flamengo 0 no Engenhão, de Grêmio 2-0 sobre o Bahia no Estádio Olímpico de Porto Alegre. Próxima quarta-feira, logo depois de Insensato Coração, tem a decisão da Copa do Brasil. Curitiba e Vasco. Vasco venceu o primeiro por 1-0. Vale o título e um lugar na Libertadores de 2012. Henrique adiantou demais, lateral para o Curitiba. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude seu jeito de investir. Acesse. Vai sair jogando o Vanderlei.
Um chutão na ponta direita buscando o Anderson Aquino. Ela passa, vai sobrar com o Marcos Paulo. Já está marcando a falta sobre o Anderson Aquino. Foi mão. Levou o braço em direção à bola. O Bandeira que sinalizou a marcação da infração. Tcheco na cobrança, vira o jogo na esquerda para Lucas Claro. Aí Eltinho. Eltinho passou pelo Flamengo, passou pelo Cruzeiro. Chegou a ser considerado assim uma revelação, né? Um nome para a lateral esquerda. Ele acabou não se firmando ainda, porque ele só tem 23 anos. Aí o trabalho do Djair, mais um menino vindo das divisões de base do Coritiba. Everton Ribeiro, esse começou no Corinthians. De novo no Djair, a torcida aproveita para gritar. Olé, aqui no Couto Pereira. Anderson Aquino deixou para o Leonardo. Arrumou para o Anderson Aquino. Se enrolou com ele o Fernando e a bola ficou com o Fernando Praz. Luiz, por incrível que pareça, o tropeção do Fernando, né, ele ficou entre o jogador do Coritiba e a bola, e ele não pôde finalizar, porque o Fernando não conseguiu chegar na bola como gostaria. Eltinho fez a tabela, Eltinho na frente, tentou para o Anderson Aquino. Fernando Praz vai lá e segura. A zaga do Vasco vai batendo literalmente cabeça. O Fernando e o João, olha lá, os dois se encontram, um tromba no outro. O Eltinho fez falta nessa ombrada meio que nas costas aí do Jomar Reit. A bola ainda estava em disputa um pouco pro lado esquerdo, eu considero um lance normal. Max fez o quarto, sofreu a falta. Esta noite no Fantástico, o homem que ganhou um dos maiores prêmios da Mega Sena faz um desabafo. Ele teve que lutar na justiça para receber o prêmio de quase 120 milhões de reais. E diz que foi vítima de uma armação. É no Fantástico, logo depois do Domingão do Faustão. Lateral para o Vasco na direita. Chegamos a 39 minutos. Vai lá o Fagner na cobrança do lateral. Jefferson. Aí o Leandro. Trabalhando com o Jumar. Do lado esquerdo o Henrico. Adianta para o Elton. Elton protege, marcado pelo Alisson. Mais um menino da base do Coritiba que tem oportunidade no time principal hoje. Do lado esquerdo o Max. Domina. Protege. Tcheco está na marcação. Ele conseguiu tocar para o Elton. Elton domina, Lucas Claro dá o bote, dá certo, dá na bola, sai jogando para o Coritiba. O Vasco parece totalmente batido no jogo hoje aqui. E não é só por conta do placar, não. Porque logo depois do 1 a 0, porque o jogo começou com 3 minutos, o Coritiba fez 1 a 0. Não se encontrou o Vasco, né, Júnior? Não, tem uma coisa, Luiz, o apetite do Coritiba na marcação é completamente diferente do Vasco, entendeu? Isso faz a diferença. E quando rouba essa bola, imprime a velocidade. O Vasco, defensivamente, está tendo seríssimos problemas. Ofensivamente, a gente vê que até criou alguma coisa, tanto, né, que o goleiro Vanderlei fez 2 excelentes defesas. Luiz. Felipe Bastos brigando, Marcos Paulo faz o corte. Olha, esse lance retrata meio com o comentário que fez o Júnior agora. A determinação do time na marcação, né? Não é só questão de se posicionar bem, não. Sucesso mesmo no desarme do time do Coritiba. Leonardo agora foi atingido ali pelo Fagner. E o Everton Ribeiro joga a bola para a lateral para que seja atendido o jogador do Coritiba. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. O lance é todo seu, Reit. O juiz mandou o jogo seguir, não deu falta não. Exatamente, agora ele pensou um pouquinho mais, né, e resolveu colocar a cobrança da infração. Mas foi uma pegada por trás, na altura entre o tornozelo e a canela, intencional. Nitidamente o Ricardo Gomes insatisfeito com o Fagner, viu, Luiz? Já falou muito com ele sobre a marcação, que está bobeando bastante, chamou a atenção umas 3 vezes aqui. Aí o Tcheco para fazer a cobrança. Partiu o Tcheco, fez o levantamento. Lucas Claro foi, a bola passou por todo mundo e foi pela linha de fundo. Porque um jogador, o Fagner é um jogador de muita técnica, né, Júnior? Mas quando o Ricardo Gomes mantém o Alan, não é por acaso. Ele está lá treinando, está sabendo da questão fisiológica, física, né? E tudo isso tem a ver na hora de voltar a ser titular numa posição tão importante como é a lateral. É, Luiz, ele não está voltando, vamos dizer, em uma semana. Tem mais tempo que ele já está preparado.
Mas a gente sente, na verdade, que ele está sem ritmo de jogo. E o Alan está cobrindo perfeitamente as necessidades que o Ricardo precisa pela lateral direita, principalmente na questão defensiva. Apesar dele ter, apesar não, né? Principalmente porque ele, no jogo de quarta-feira passada, foi quem fez o cruzamento com o gol do Alexandre. Estamos no finzinho do primeiro tempo aqui em Curitiba, 4-0. Vai vencendo o time Coxa Branca. Os Coxas Brancas que fundaram Curitiba. O torcedor do Atlético tirava onda e aí Curitiba adotou. E é gol do Flamengo no Engenhão. O Flamengo empata o jogo. Corinthians vencia por 1-0. Renato de falta empata o jogo no finzinho do primeiro tempo, na despedida do Pet, que começou jogando, por sinal. Já no show do intervalo tem melhores momentos para você. E enfim sai o primeiro gol de falta do Campeonato Brasileiro. Demorou quase 2 rodadas e meia, né? Ontem nós tivemos 4 jogos, né, nessa rodada e também nenhum gol de falta. – 43 minutos, lateral que o Fagner se prepara para a cobrança. Eltinho, foi tirar, tirou mal. Elton recupera, é canhoto, tentou o chute. Ela saiu mascada, fácil. Ajuda a marcar a falta no Elton. Houve um empurrão mesmo na hora do chute. Ou então uma solada, Uma solada, o Lucas Claro vai lá reclamar. Jogadores do Curitiba cercam o árbitro de Santa Catarina, o Célio Amorim. E a gente vê agora como o Lucas Claro vai. Bota o pé esquerdo no alto, hein, Raid? É uma entrada desleal, na minha opinião, porque você tem tempo de tirar o pé, você aliviar. Você, quando deixa a perna, estica a perna como ele fez, ele quis acertar o adversário. Na minha opinião, inclusive, apesar dessa facilidade dos 4-0 a favor do Curitiba, na minha opinião, era uma jogada de expulsão. Ele foi intencionalmente na canela do adversário. O Vasco tem a falta que o Jefferson se prepara para fazer a cobrança. O Felipe Basso para bater de pé direito. O Fagner também se apresenta para a cobrança mais colocada. O Fagner e o Jefferson estão ali. O Felipe Bastos mais atrás. O canhoto da turma é o Jefferson. Partiu o Fagner, bateu, jogou sobre o gol. Vamos ver o gol de empate do Flamengo no Engenhão. A cobrança de falta do Renato, quase da intermediária. Lá no cantinho esquerdo, o Júlio César saltou, não alcançou. E a comemoração com o Petkovic, que está com a abraçadeira de capitão. Provavelmente num gesto do Ronaldinho Gaúcho, que agora é o capitão do Flamengo, né? Passando a abraçadeira para o Petkovic. Júlio César que não vai ter vida fácil daqui para frente. O Corinthians contratou o Renan, goleiraço do Avaí. O momento é que apita Célio Amorim. Está encerrado a hecatombe do primeiro tempo no Alto da Glória. O Coritiba passa como um trator por cima do Vasco. Comandado o time... Ok, Mauro Júnior. Bernardo, portanto, entrando no time do Vasco. Bernardo que foi titular nas outras 2 partidas com o Expressinho, né? Com o time reserva. Mas como ele tem chance de ser titular na quarta-feira, se o Éder Luiz não tiver 100%, o Ricardo preferiu segurar a escalação do Bernardo. Mas ele entra no segundo tempo quando apita Célio Amorim. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Alto da Glória. De 4 para o Curitiba, 0 para o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Jomar está jogando errado. Botou nos pés do Leonardo. Tentou para o Anderson Aquino. Leonardo é que deve ter botado uma pulga atrás da orelha também do Marcelo, viu? A partida que ele fez ocupando os lados do campo, que em tese ele é um jogador de área, né? Fez 2 jogadas de linha de fundo, de repente ele pode ter uma chance, né? De sair jogando na decisão contra o Vasco na quarta-feira. Uma furada aí do Jomar, mas a bola ficou lá com o Fernando Praz. O time do Curitiba é o mesmo, Janaína? O mesmo, nenhuma mudança. E a orientação do técnico Marcelo Oliveira é mais o emocional mesmo. Ele pede para os jogadores respeitarem os jogadores do Vasco, porque o jogo não terminou. Qualquer desatenção pode mudar o quadro da partida. Falta cometida pelo Everton Ribeiro. Felipe Bastos já fez a cobrança. Fagner. Aí o Bernardo. Tentou a devolução no meio para o Marcos, acabou adiantando muito. Jefferson brigou, ganhou, tocou no Bernardo. De esquerda ele bateu mal pro gol. A
Apenas o tiro de meta que favorece o Coritiba. Hoje no seu Domingo Maior tem muita ação e aventura com Vin Diesel em Triplo X. Hoje em Domingo Maior. Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão. E as mulheres dando show de forró na dança dos famosos. E logo na sequência, as reportagens do Fantástico. Inclusive hoje no Fantástico, uma reportagem mostrando os detalhes sobre o assassinato do polêmico ex-BBB André o Cowboy, que aconteceu esta semana no interior de São Paulo. Roubo seguido de morte, vingança, dívidas. E o que a viúva que estava na casa no dia do crime tem a dizer. Tudo isso no Fantástico logo depois do Domingão do Faustão. Felipe Bastos, Fagner, Leandro. Traz para a perna esquerda, não consegue completar a jogada no sentido do gol. Recomeçou com o Max, ele vai levando. Chegou bem para fazer o corte, Lucas Claro. Everton, Anderson Aquino. Tocou no Marcos Paulo, aí Tcheco. Valoriza muito a posse de bola o time do Coritiba. Mais atrás o goleiro Vanderlei. Coritiba que nos últimos 15 minutos do primeiro tempo acabou dando ao Vasco a chance de jogar com a bola. Agora no segundo tempo tenta trocar passes com mais cautela, digamos assim. Bernardo do lado esquerdo. Passe errado nas costas do Jefferson. Marcos Paulo recupera para o Coritiba. Aí o Tcheco vira o jogo na esquerda, é Eltinho. Ele se apresenta. Vai levando o Eltinho. Arrumou lá na ponta esquerda, Leonardo. E recomeça no Engenhão, 1 para o Flamengo, 1 para o Corinthians. Leonardo dominando, Eltinho passou. Leonardo foi pro drible em cima do Jomar. Mais uma vez ele toca no Eltinho. Bola rolando também em Porto Alegre para Grêmio, Bahia 2-0 para o Grêmio. 2 gols do Viçosa. E aqui bola pro Marcos Paulo, chegou batendo, jogou sobre o gol do Vasco. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba joga contra o Botafogo no próximo domingo. E o Vasco enfrenta o Figueirense. Jogo no próximo sábado à noite em São Januário. Claro que os times se enfrentam quarta-feira na decisão da Copa do Brasil. Aí o Ricardo Gomes usando ali um agasalho que está protegendo ele do frio. Um agasalho forte, resistente. A temperatura vai caindo aqui em Curitiba. A delegação do Vasco compondo os jogadores titulares, né, Mauro? Deve chegar hoje à noite aqui a Curitiba, não é isso? A previsão era esta, Luiz, mas a assessoria nos comunicou hoje que houve uma mudança. Os jogadores chegam aqui amanhã por volta das 10 horas da manhã. E nesse momento eles estão assistindo o jogo. Né? Anderson Aquino recebeu em profundidade. Everton pediu, ele tentou bater para o gol. Chegou para fazer a travada o Jomar. E a bola vai pela linha de fundo. Demorou, né, Luiz, para finalizar, né? Você vê que ele levanta a cabeça, né? Para olhar o Everton onde ele está, e deu tempo exatamente do Jomar chegar e fazer a cobertura. Segue pressionando o Coritiba, o Anderson Aquino. Você vê o Marcelo Oliveira, o Anderson que já fez 3 gols no jogo. Aí o Tcheco na cobrança, ele faz o levantamento. O Lucas subiu, tocou de cabeça. E a bola vai pela linha de fundo, desviada por último no Max. Portanto, é escanteio para o Coritiba lá pelo lado esquerdo agora. Os jogadores titulares do Coritiba que treinaram hoje pela manhã no Cidade da Graciosa, inclusive com o Marcos Aurélio, estão assistindo o jogo aqui das cadeiras. Vieram para um passeio na concentração do domingo à tarde. E vem cobrança de escanteio para o Coritiba. Tcheco vai lá na cobrança. Marcos Paulo, o Alisson levantou. Marcos Paulo desviou de cabeça, apenas o tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Vivo, os melhores smartphones com a maior cobertura. Marcelo Oliveira no seu rádio de comunicação, usando a tecnologia, e o Ricardo Gomes no gogó mesmo, gritando com os seus jogadores. E você que está aí em qualquer canto do Brasil e do mundo, navegando pela internet, mande o seu vídeo, faça aquela produção, ligue a sua webcam. A gente quer te ver por aqui, venha participar com a gente. Globoesporte.com/futebol 2011. Mande o seu vídeo. E você quer
já preparar o vídeo para quarta-feira, já vai mandando também. Quarta-feira tem Coritiba e Vasco de novo, mas aí na decisão da Copa do Brasil. Eu tô sentindo falta dos vídeos com as crianças. A gente já teve criança narrando futebol, criança fazendo embaixadinho. Criançada, bote pilha aí. Cruzamento do Fagner, não dominou o Leandro. Jogou o Alisson tirando. Marcos Paulo tentou sair jogando na esquerda. O desvio de cabeça do Everton, ele botou mais à frente. O Jack tentou fazer o domínio, tentou girar, ficou no chão, reclamou de falta. E o juiz marcou. A criançada aí, a criançada. Mostrando o distintivo do Coritiba. E você que está em casa, que tem um computador aí como webcam, produza o seu vídeo e venha participar das transmissões da Globo. Luiz, o Ricardo fez taticamente uma mudança também. Ele botou o Gilmar quase como lateral esquerdo e liberou o Max para jogar com mais um homem de meio campo. Talvez até fazendo uma linha de 3, né, Júnior? Com o Gilmar aqui do lado esquerdo, né? Isso aí, isso liberando aí. Ele, dois. Fernando e o Gilmar pelo outro lado. E tem cobrado mais participação do Jefferson no jogo, viu, Júnior? Toda hora tem falado com o Jefferson para aparecer, que está muito escondido. E agora o Lucas Claro entrou forte, fez a falta no Elton. O Elton daquela contorcida, a gente tá vendo a entrada que é forte, desproporcional em nível de força, hein, José Roberto? Você sabe quem marcou? O Bandeirinha, eu vi. O Bandeira. Ele não marcou uma falta. Já tinha virado, o juiz já tinha virado. Jogada isolada, jogada em que não tem tanto jogador à frente, atrapalhando a visão do apitador. O assistente nós estamos vendo aí que sinalizou. E uma entrada de cartão amarelo. E o Jefferson vai para fazer a cobrança da falta para o time do Vasco. Fernando vem na primeira trave, Elton está na segunda. O levantamento, agora vai ficar com o Bernardo, tentou arrumar atrás para o Leandro. Aí o Leandro domina, de pé direito, vira completamente o jogo. Agora para o outro lado, Fagner, ele foi, subiu. Ele acabou sendo atingido ali, talvez cabeça com cabeça. E o Marcos Paulo tentou botar o Coritiba na velocidade para o ataque, mas a bola foi tocada pelo Gilmar. O lateral que favorece o time do Vasco aqui do lado esquerdo. O Alisson fazendo gestos e o Marcos Paulo também. O Marcos Paulo orientando seus companheiros de marcação. Marcos Paulo que está marcando o Jefferson em cima. Aí você vê nessa imagem os três homens que estão fazendo a linha de zaga do Vasco. E o Fagner volta para receber. Trabalhando com o Felipe Bastos. Estamos quase a 9 minutos do segundo tempo. 4-0 para o Coritiba. Os 4 gols em 20 minutos do primeiro tempo. Jefferson acabou perdendo, escorregou, caiu. Jefferson que vive a expectativa de ter uma chance no time principal. Mas hoje está apagado o Jefferson, como destacou o Mauro aí na opinião do técnico Ricardo Gomes. Gilmar se enrolou com o Maranhão. Tiro de meta que favorece o time do Vasco. Daqui a pouco no Domingão do Faustão, muitas surpresas, muita alegria. E as mulheres dando um show de forró na dança dos famosos. Daqui a pouco no Domingão do Faustão. O Alisson tocando de cabeça. Felipe Bastos perdeu. Anderson Aquino. Aí o Maranhão. De novo para o Anderson Aquino. Tentou um chapéu no Felipe Bastos. Foi impedido de concluí-lo pelo Gilmar. Esse é o Jefferson. Mas o passe lá na ponta direita agora buscando o Fagner. Boa bola do Jefferson agora. Fagner domina. Elton já levantou a mão pedindo. O levantamento é para ele. Joga o Alisson de cabeça. Faz o corte. O lateral para o Vasco lá na direita. Tem pressa o time do Vasco. O Coritiba está vencendo por 4-0. E o Max, que está livre, jogando com liberdade no segundo tempo, está lá na ponta direita agora. Ele que é lateral esquerdo na escalação original. Aí o Bernardo tentou fazer o giro, perdeu. Everton Ribeiro recupera. Apertou o Leandro. Ela fica do lado esquerdo. Anderson aqui não sai jogando. Ela foi desviada pelo Max. É lateral que favorece o Coritiba lá pela esquerda. Vai caindo a temperatura. Expectativa de 7, 8 graus durante a noite aqui em Curitiba, nossa capital ecológica, a capital ecológica do Brasil. Antes dessa proposta de uma cidade sustentável, pioneira no Brasil de Curitiba, né? Era a cidade Sorriso, Curitiba. Também nessa cidade aqui o cara tem que estar feliz mesmo, né? Levantamento para o Anderson Aquino. Ele e o Gilmar. Anderson Aquino. E o Gilmar.
Ele, o Anderson Aquino. Torcedor do Coritiba vai à loucura na expectativa da marcação do pênalti. Aí o Fernando tenta fazer o giro. Tocou entre as pernas do Maranhão. E a bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Curitiba. A gente está vendo a jogada aí, José Roberto Reit. Aí ele passou do tempo da bola, desequilibrou. Vamos acompanhar mais uma vez, ele vai se desequilibrar. O choque é natural em função da velocidade que vem o jogador do Vasco. Nada marcado, não houve o pênalti. Lucas Claro. Ela passou, o Everton resolveu acreditar e o Fernando Praz. Chega dando chutão, a bola no peito do Marcos Paulo. Aí toca no Maranhão. Hoje na Stock Car, etapa de Campo Grande, vitória de Luciano Burti. Largou na pole position, enquanto você está vendo o Elton aí sentindo um problema no rosto. Vitória do Luciano Burti na Stock Car. Tá chegando nos finalmente aí na fase de classificação, né? Depois as 4 provas que definirão o título. Luiz, você falou da temperatura e a gente olhando a previsão aqui na quarta-feira não deve chover à noite, mas a previsão, a mínima é de 6 graus em Curitiba, temperatura que os jogadores do Curitiba já estão um pouco mais acostumados. A gente está revendo, viu, Janaína, na dividida lá no alto, o Elton levou a pior, ficou sentindo um probleminha ali no rosto, na altura do nariz. Você achou que foi falta? Não, ele cabeceou o adversário, a cabeça do adversário. Ele fez um movimento, evidentemente em movimento de velocidade, o impacto é bem maior. Nada a marcar. Curitiba no Couto Pereira em 2011. É a 18ª partida do Curitiba, por enquanto vai conseguindo a 17ª vitória. Só perdeu uma para o Atlético Goianiense. Maranhão. Marcos Paulo. Escanteio. O Fernando chegou na bola, o Marcos Paulo. Você vai observar aí na repetição, o Fernando vai na dividida, o Marcos Paulo cai e o juiz marca o escanteio. E foi falta. O Fernando dá ali por trás nas 2 pernas no momento que ele tenta chegar na bola. Ele atinge o primeiro adversário. Aí o Leonardo se posicionando, vem cobrança de escanteio do lado direito. Anderson Aquino vai para a cobrança. Fernando Praz orientando ali a posicionamento dos seus zagueiros. O levantamento, a bola vai passar, sobrou com Everton. Fernando Praz segurou firme. Gol de primeira, o Everton é uma bola muito fácil, não tem um endereço certo nela. Fernando Praz faz o levantamento lá na ponta dele, está buscando o Leandro. E muita gente questionou o Ricardo Gomes por que o Leandro não foi escalado no lugar do Éder Luiz, talvez até por semelhanças, né, em algumas características de jogo, mas está claro que o Leandro está bem distante da forma que o caracterizou como aquele jogador guerreiro, né, Júnior? Não tem nenhuma dúvida. Eu acho que por isso mesmo, inclusive durante o jogo, né, que era uma possibilidade, uma boa alternativa, por ser um jogador de velocidade, ele preferiu usar o Elton no lugar do Alexandre. É o Geraldo, Janaína? Geraldo. O angolano normalmente provoca um salseiro quando entra. Inclusive existiu uma dúvida do Marcelo Oliveira em entrar com o Geraldo ou com o Dejair. O Geraldo é um jogador mais ofensivo, o Dejair que teoricamente a gente poderia ver um jogo mais precavido, mas não foi o que a gente viu até agora. Porque, Janaína, o Geraldo é cotado para jogar na quarta-feira, porque o Marcos Aurélio não está ainda em condições totais de jogo, né, para substituir o Anderson Aquino, que está suspenso. Então, por esse lado, o Marcelo Oliveira deve ter pensado, vou segurar um pouco o Geraldo aqui, pode jogar meia hora e tal, mas não vou correr o risco de perder talvez a principal opção que ele tem, que é o Geraldo, que é um meia ofensivo, jogador angolano com a irreverência do futebol africano. Tá prontinho para entrar aqui. Quem vai sair é o Anderson Aquino mesmo, camisa 11. Entra então o Geraldo, 17. Tem só 19 anos o Geraldo. O Anderson vai ficar só no pedido de música, viu, Anderson Aquino? Achei que ele, porque com 20 minutos ele já tinha feito 3 gols, né? Olha o Vasco recuperando. Elton levou para o pé esquerdo, bateu o jogo à esquerda do gol. Ele e o Everton chegou na marcação do Elton. Os dois caíram. A chegada forte na dividida na hora do chute do Elton com o Everton Ribeiro. A queda foi mais feia do que propriamente a hora do chute, né? E o Anderson vai ser aplaudido de pé pela torcida, né?
do Geraldo com a número 17, o angolano, meia esquerda no time do Curitiba. Aí o Jefferson tocando para o Felipe Bastos. Ô, Luiz. Sim, José Roberto Rank. Você viu o Geraldo quando entrou em campo, Júnior? Ele fez um movimento assim com a mão, como se estivesse mexendo numa colher, numa xícara. O que quer dizer isso, Júnior? Tem a menor ideia. Desconheço. Deve ser alguma crença que nós desconhecemos. É nova. Só a Janaína pode Talvez ele já tenha explicado o motivo, né? dissipar esse mistério. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, novidade e dedicação fazem nossa história. Everton Ribeiro. Marcos Paulo, roubada de bola. Everton Ribeiro. Leonardo pedindo. Everton vai levando. É atropelado pelo Gilmar agora. Já tinha feito o drible, já tinha levado a marcação do Gilmar, que fez a falta que você vai ver agora do Gilmar sobre o Everton Ribeiro. Nesse caso era de cartão, vai? Ele pode ser mais antijogo do que pela força? É, exatamente. Não teve força, né? Ele tentou impedir e impediu o adversário. O Gilmar, inclusive, chegou atrasado na jogada. A falta pura e simplesmente marcada, para mim, está de bom tamanho. O time se prepara para fazer a cobrança, para bater de pé esquerdo. O Tcheco, você vê que a barreira está em posição equivocada ali, não está a 9,15 metros, como mostra o nosso círculo virtual. Vem cobrança de falta sobre o gol do chute do Maranhão. Apenas o tiro de meta para o Vasco. Vamos ver lances do Engenhão, o jogo está 1 a 1. Petkovic já se despediu, já deu volta olímpica. Aí você vê a cobrança de escanteio do Botinelli. O Renato Júlio César fez a defesa. E o David Braz quase conseguiu concluir a cabeçada. Liedson e o Felipe fez a defesa. O que será que aconteceu naquele pedaço ali do gol do Engenhão, né? Bom, o Fluminense jogou ontem, não estava nessa situação, mas uma pena, né? Que o Engenhão não consiga se encontrar definitivamente com o gramado como o estádio merece, né? Um dos principais estádios brasileiros. Merece um gramado impecável. Olha o Geraldo, ele faz um salseiro sempre que entra. Geraldo tocou no Tcheco. Tcheco domina, foi desarmado, a bola sobra com o Geraldo. Essa bola não foi do Tcheco, essa bola foi do zagueiro. Exatamente. O zagueiro é que tocou. Que isso, e aí o assistente marcou daqui da distância. O impedimento do Bandeira é muito atrás. Agora, a do árbitro não. O Sérgio Amorim estava em cima da jogada. Ele tinha que ter tido a noção de quem tocou a bola. Luiz, já no Vasco, Chaparro, garoto Chaparro, argentino, veio do São Lourenço para o Vasco. Quem sai é o Jefferson. Daqui a pouco, Chaparro no Vasco da Gama. Vai entrar um argentino, os jogadores que não vinham tendo oportunidade, né? Com a questão da Copa do Brasil, o Vasco chegando até a decisão, como Curitiba. Muitos jogadores que comumente não estavam sendo utilizados ganham oportunidade dos seus respectivos técnicos. Passe errado do Jefferson. Tcheco recupera. Marcos Paulo. Everton Ribeiro passou o Maranhão. Everton Ribeiro, que bolão para o Maranhão. Maranhão domina. Leonardo pedido, ele bateu no contrapé. Gol do Coritiba! Maranhão, número 2. Ele rende homenagem ao Triguinho que está no banco. Mas o Fernando Praz deu um passe na expectativa do cruzamento. Ele mandou no contrapé do Fernando Praz. Inconsciente. Para estufar a rede do Vasco. Maranhão. Primeiro dele no Brasileiro. Essa não deu para você, Fernando Praz. Quis adivinhar antes da hora. E ali uma espécie de uma homenagem ao Triguinho. Lateral esquerdo, que jogou no Botafogo, no São Caetano, em um monte de times do futebol brasileiro. Jogada novamente, Luiz, como aconteceu no primeiro tempo, né? O passe certo em velocidade. E ele conseguiu realmente acertar um chute. Não era tão fácil assim, apesar do Fernando ter tentado adivinhar. Ele bateu na bola muito bem. Esta noite no Fantástico, o homem que ganhou um dos maiores prêmios da Mega Sena faz um desabafo. Ele teve que lutar na justiça para receber o prêmio de quase 120 milhões de reais. E diz que foi vítima de uma armação. Era o Fantástico, logo depois do Domingão do Faustão, com todas as atrações comandadas por Fausto Silva. Faustão é santista, deve estar pouco feliz, não, com o time dele na decisão da Libertadores.
Santos e Penharol, um clássico sul-americano. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, existem razões para acreditar, os bons são maioria. O torcedor do Curitiba não perdoa o Fernando Praz, né, que passou por aqui e está sendo chamado de frangueiro agora. Mas passou brilhantemente, né, Luiz? Pois é, cumpriu o papel dele, né? O Fernando, que é o único jogador do Vasco que vem se repetindo nos jogos, aí não é poupado, não. Tem um torcedor do Curitiba ali que tirou a camiseta e ficou sem nada. Mas tá um frio o Curitiba. Também, né? Deve estar aquecido devidamente, coisa e tal. Vai Bernardo para fazer a cobrança. O Fernando tá pedindo, ele bate no chão, dominou, Elton girou, bateu! Gol do Vasco! Elton, número 39. Dominou, fez um giro bonito e faz o gol de honra do Vasco da Gama. O Bernardo chutou até com uma certa força, né? O chute não saiu legal, mas quando tem que dar certo, dá medo. Caiu no pé do Elton, que dominou e diminui para o Vasco da Gama. 5-1 para o Curitiba. O detalhe foi exatamente como você disse, Luiz. Ele tentou bater na bola de uma forma, ela foi de outra e terminou dando certo. Sobrou limpinha lá para o Elton. É o segundo gol dele nesse campeonato, Luiz. 41 gols com a camisa do Vasco. Geraldo, de primeira para o Leonardo, está impedido. Mas esse toque do Geraldo mostra bem que ele é um jogador que tem qualidade, recurso. tem recurso. Não era fácil. Com a perna esquerda, né, trocada, ele dá um passe da forma como ele deu e ele colocou ela feição para o seu companheiro. Luiz. Diga, Janaína Castilho. O Maranhão comemorou com o Triguinho, que estava no banco, e agora um momento importantíssimo para o Triguinho, camisa 14 do Curitiba, lateral. Ele que está há 7 meses sem jogar, fez uma cirurgia no joelho, teve uma recuperação bem demorada. O último jogo dele foi em novembro do ano passado contra o Bahia. E agora ele entra no time no lugar do Eltinho, camisa 6. Aí o Triguinho, ano passado até a contusão titular, né? Nesse momento no time principal tem jogado até um lateral que o Lucas Mendes, que virou lateral, é um zagueiro que virou lateral. Foi volante também, mas está dando conta do recado por ali. E o Triguinho está em campo. É sempre um momento especial para qualquer atividade esportiva. E na vida mesmo, quando você volta de uma cirurgia, de um período doente, para o seu trabalho. Imagina então um atleta de alto nível que sempre que tem uma condição de joelho, fica se questionando se vai dar para voltar a jogar em alto nível. Bernardo. Fez o cruzamento, vai lá o Elton, tentou girar. O Chaparro ficou ali atrás. Mas o Elton não conseguiu fazer o toque para ele. Sai jogando aí o Geraldo, que é rapidíssimo. Olha o Geraldo. Deu um toque para o Leonardo. Devolveu para o Geraldo, cortou o Jomar. E a bola ficou com o Fernando Praz. Ele já faz a ligação buscando o Elton. Aí Elton domina. Protege com o pé direito. Faz o levantamento na ponta direita para Bernardo. Marcado pelo Djair. Aí o Bernardo. O Leandro se movimenta mais atrás. Ele tentou trabalhar. Tocou mal. Ficou caído. Queria falta. A bola ficou com o Tcheco. Sai jogando o Curitiba. Aí o Tcheco espera a jogada. Dá uma olhada. Preferiu tocar com o Djair, que trabalha com o Triguinho. Novamente com o Djair. Triguinho, número 14, no lugar do Eltinho, número 6. Foi a substituição feita há pouco no time do Curitiba. Esse é o Maranhão. Tentou ganhar do Chaparro, tocou no Everton. A bola ficou no meio com o Max de novo no Chaparro. Aí o argentino domina do lado esquerdo. Marcos Paulo encostou na marcação. Ele toca mais atrás do Max. Max para o Felipe Bastos. Desarmado pelo Leonardo. Fez a falta forte ali o Felipe Bastos. O árbitro está marcando a falta que favorece o time do Curitiba. Tem mudança, Luiz. O Max saindo para a entrada do Paraguai, o Irrazabal. O Irrazabal vai fazer a posição do Gilmar e o Gilmar avança para o meio. Volta para a posição dele. Max. Então saiu o Max, né? Para a entrada do Irrazabal.
Levantamento lá para o Geraldo. Fernando Praz saiu para fazer a defesa. Paraguaio Irarrázaval com a camisa número 22 no time do Vasco. Fagner. Jomar. Jumar. Leandro. Triguinho na marcação. Faz o giro, Leandro. Toca na direita para o Fagner. Aí ele faz o levantamento buscando o Elton. Vai brigar. Mas o Vanderlei deixou a bola sair pela linha do fundo. Vamos ter mais um lance do jogo Flamengo e Corinthians lá no Engenhão. O jogo está 1 a 1. Os gols no primeiro tempo. Aí você vê o Negueba, tocou no Ronaldinho Gaúcho. Ele carregou. Deu um passe açucarado e o Diego Maurício chutou à esquerda do gol. Corinthians que começou vencendo, o gol do William. O Flamengo empatou com o Renato de falta. O único gol de falta por enquanto do brasileiro. E pelo menos nas imagens que nós estamos mostrando agora, o Flamengo com mais possibilidades nesse segundo tempo. Agora a gente está marcando falta do Everton Ribeiro sobre o Irarrázaval. Mas a falta inicial foi ao contrário, exatamente o Irarrázaval que fez a falta e depois os dois caíram. Gilmar na dividida com o Lucas Claro. Gilmar botou lá na ponta direita. Pedindo o Bernardo, ele cruzou. Chegou para fazer o corte o Alisson. Gilmar e Lucas Claro. Ainda bem que eles não deram aquele encontrão. O Gilmar sentiu a corrida. Não, ele teve uma pancadinha, mas o Lucas não chegou como deveria chegar, o zagueiro, porque inclusive ele já tem cartão amarelo. E ele correria o risco. Você vê que ele tira o pé do acelerador na hora de dividir para evitar exatamente um outro cartão. Porque se ele divide como veio, jogava lá na arquibancada. Já cobrado o lateral. Bernardo tentou a jogada de linha de fundo, arrumou um escanteio que favorece o time do Vasco. Para o próprio Bernardo, time do Coritiba. Não para de cantar um só instante. O time perdeu um jogo e ganhou os outros 17 que fez aqui no Couto Pereira no ano. Bernardo na cobrança do escanteio. Subiu o Tcheco para tirar, a bola ficou no angolano Geraldo. Ele tentou um toque de primeira para o Everton. Irarrázaval chegou dominando. Reclamou de falta, o Irarrázaval já está marcando. O Everton Ribeiro e o Maranhão estavam na marcação ali. E o juiz marcou falta de um ou de outro. Mas marcou falta sobre o Irarrázaval. Já passamos de 28 minutos, já a participação dos nossos internautas que navegando pela grande rede estão sempre mandando suas mensagens, seus vídeos. A gente está revendo a jogada do Everton Ribeiro sobre o Irarrázaval. Quem sabe também botou o braço no peito do Everton Ribeiro. Felipe Bastos na cobrança, levantamento. Escanteio para o Vasco do lado esquerdo. Olha lá o Bernardo para fazer a cobrança. O Jomar se posiciona na área, o Fernando também, a bola veio no chão praticamente. O Tcheco tirou. A torcida pegou no pé do Bernardo aqui, Luiz, que ele xingou o Gandula porque demorou para repor a bola. O Bernardo já fez a cobrança do lateral. Aí domina o Bernardo. O juiz está marcando falta sobre o Bernardo, mas tive a impressão que foi ao contrário. Olha só, o Bernardo, ele, olha, vai no corpo, não vai, Zé? É, exatamente, ele está invertendo tudo, a favor de um, a favor do outro. Você vê que o jogador vai no corpo do adversário, deixando a bola de lado. A falta foi exatamente o contrário do que será cobrado. Bernardo vai lá para fazer a cobrança da falta. Fernando se movimenta lá na grande área. Lucas Claro vai na marcação. É grandalhão contra grandalhão. Partiu o Bernardo. Tentou de novo um chute no chão, como aconteceu no gol do Elton, e arrumou escanteio que favorece o time do Vasco novamente. Vai lá o Felipe Bastos agora para fazer a cobrança. Você viu o Vanderlei, aí o Tcheco. O Elton marcado pelo Alisson. Aí o Triguinho que entrou agora há pouco no jogo. Felipe Bastos na cobrança. E vem cobrança de escanteio. Aí o Felipe Bastos, ele faz o levantamento. O desvio de cabeça. Vai sobrar com o Vanderlei, que permitiu que a bola saísse pela linha do fundo. Os nossos internautas que participam das nossas transmissões, mandando mensagens, seus vídeos. Ah, agora é uma participação em vídeo. Vamos então ao vídeo de hoje. Ô Júnior, beleza? Quero saber quem do time reserva do Vasco pode ser titular quarta-feira. Eu vou estar aqui curtindo a Globo, hein?
Vai dar Vascão, valeu? Valeu, Richard, de Itaboraí, no Rio de Janeiro, participando com a gente. E aí, Júnior? Tudo beleza, Richard. Eu acho difícil que o Ricardo possa modificar a equipe em relação à quarta-feira, né? É lógico que o Bernardo é um jogador que é sempre a primeira alternativa dele. Everton Ribeiro para o Tcheco. Tentou fazer o giro na esquerda, trabalhar com o Triguinho. O Triguinho fez o cruzamento. Leonardo Fernando bota para escanteio. O Triguinho botou, parecia que tinha botado com as mãos a bola na cabeça do Leonardo. Olha que beleza, na cabeça. E a defesa do Fernando Praz. Tinha passado um pouquinho, mas fez o movimento certo com a mão para evitar o 6º gol do Coritiba. É uma goleada impiedosa do Coxa Branca. 5-1 sobre o Vasco. Fernando Praz para tirar essa bola de novo no escanteio. Justa marcando alguma irregularidade ali. Ô, Júnior, 5-1, Coritiba criando. O Ricardo vai ter que fazer algum trabalho por conta do que o jogo de hoje, que não é um placar normal, um 2-1, 3-2, até um 2-0, um 3-0, é um 5-1. Luiz, eu não sei se pode ter influência, principalmente, eu já falei anteriormente, né? São outros jogadores, né? Desses jogadores que estão, pelo menos, em campo agora, somente o Fernando Praz vai estar, certamente, como titular. Então, não sei se isso pode ter influência. Lógico que ninguém gosta de perder. Perder de 5, quer dizer, sendo sempre um placar entre duas equipes equilibradas, é sempre um placar exagerado. Acho que está invicto há 20 partidas. Geraldo recebeu, tentou o drible, Jomar bota para escanteio. Abriu um sorriso ali o angolano. É candidato a ser titular no lugar do Anderson Aquino na quarta-feira, na decisão da Copa do Brasil. É uma das opções do técnico Marcelo Oliveira. Vai Tcheco na cobrança do escanteio, você está vendo o Leonardo. Uma ajeitada ali no meião, tirou uma sujeira. Parecia atrapalhar ele ali, o Tcheco foi para a cobrança, fez o levantamento. Lucas! Defesa do Fernando Praz. Você está vendo aí o Anderson Aquino, que com o 3º cartão amarelo não joga a quarta, mas hoje, em compensação, fez 3 gols em 15 minutos. E vai pedir música logo mais no Fantástico. Levantamento para o Chaparro. Olha a recuada de cabeça. Tranquila pelo Geraldo. O danado corre, viu, Júnior? A velocidade dele é impressionante, Luiz. Além de ser um jogador que, mesmo com essa alta velocidade, ele tem qualidade, né? Ele tem habilidade. Vasco que não perde desde a primeira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. É uma invencibilidade marcante para o Vasco, né? 3 meses sem perder. 20 jogos, foram 12 vitórias e 8 empates. Vasco tem uma falta ali sobre o Bernardo. Mexeu ali na ponta do pé esquerdo. O Marcos Paulo tá ali na frente para orientar a formação da barreira do time do Coritiba, que daqui a pouco vai fazer mais uma mudança. Já está pronto para entrar ali o Everton Costa no time do Coritiba. Foi de passagem aí. Enquanto o Vanderlei grita com o Tcheco na formação da barreira. É duro de ouvir, tá longe, viu? Se esgoelou lá, gritando o Tcheco. Felipe Bastos chuta forte. De pé direito, Vanderlei para fazer a defesa. E já manda para o ataque buscando o Geraldo. Dominou. Botou na frente, mas o Gilmar agora acompanhou corretamente a jogada. Recupera, sai jogando para o Vasco. Bola recuada lá para o goleiro Fernando Praz. Já mais um lance do Engenhão. Segue 1 para o Corinthians, 1 para o Flamengo. Clássico das 2 maiores torcidas do Brasil. Despedida do Petkovic. E a gente viu bons lances. Está 1-1 o jogo, mas bons lances dos dois lados. Aí o Felipe Bastos virando o jogo na esquerda, buscando o Irraçábal. Domina o lateral. Levou para o pé direito, pensou o jogo, tocou no Elton. Elton tentou na ponta esquerda agora. Boa bola tocada. Chegou para fazer o domínio. O Chaparro mais atrás no Irraçábal. Irraçábal para o Felipe Bastos. Levou para o pé direito. Tem lá o Fagner na ponta direita. A bola é para ele. Dominou o Fagner. Geraldo foi na marcação. O Geraldo conseguiu tocar e o Triguinho tentou evitar a saída pela linha de fundo.
Fez um esforço danado e conseguiu. E vai ser autorizada mais uma modificação no Coritiba, né, Janaína? Isso, vai entrar o Everton Costa, camisa 18, no lugar do Everton Ribeiro, 10. O Everton Costa, que veio do Caxias, não pode disputar a Copa do Brasil, porque já jogou pelo Caxias, inclusive foi eliminado pelo próprio Coritiba. Saindo aí o Everton Costa, o Everton Ribeiro, para a entrada desse aí o Everton Costa, com suas trancinhas. Lateral já cobrado para o Vasco. Felipe Bastos. Chaparro. Chegou o Triguinho. Tcheco protege, gira para dentro da grande área. Chaparro na perseguição. O Gilmar não dominou bem. Leonardo ficou com ela. Aí tocou no Geraldo. Leonardo passa na ponta esquerda. Geraldo tocou. Gilmar vem na cobertura e domina para o time do Vasco. Globo, a gente se liga em você. Novo Jetta, a melhor parte do caminho. Está marcando a falta sobre o Leandro. Leandro e Elton com o corte igual de cabelo, né? É um moicano misturado, sei lá com o quê. Que faz muito sucesso entre os jogadores. Fagner na cobrança, vira o jogo na esquerda. Engenhão segue um para o Flamengo, um para o Corinthians. Irraçaba tentou botar na frente, Maranhão. Aí faz o recuo para o Alisson. Montou o toque para o Maranhão, mas um pouquinho de excesso de força. O lateral é do Vasco do lado esquerdo. Próxima terça-feira, 9h50 da noite, pelo horário de Brasília. Despedida do Ronaldo Fenômeno. Brasil e Romênia ao vivo na Globo, direto de São Paulo. Irraçaba para o Elton. Agora vai sobrar com o Bernardo. Tentou arrumar para o Irraçaba. Chegou batendo de pé direito, foi travado pelo Jair. Domina do lado direito o Everton Costa. Tocando para o Maranhão. Maranhão vira completamente o jogo buscando o Geraldo. Olha o Jomar de cabeça para o Fernando Praz, que foi lá para fazer a defesa. Viu, Luiz? Sim, Mauro. Uma informação também bacana para o torcedor vascaíno, inclusive que tem animado os vascaínos nesse fim de semana, é a presença do Ramon na lateral esquerda no próximo jogo e do Éder Luiz também, atacante, que deve começar como titular contra o Coritiba na quarta-feira, né? Eles estão bem, estão prontos para jogar. O Ricardo Gomes falou que eles vão começar como titular. O Ricardo já confirmou então que os dois estão prontos mesmo, né? Porque havia expectativa, somente em relação ao Éder, né? É um jogador que usa muita velocidade e tal, de ser escalado ou não. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude seu jeito de investir. Acesse. Vai subindo aí o Fernando. Chaparro. Fez o giro, sofreu a falta, o juiz está marcando a falta que favorece o time do Vasco, do Ricardo Gomes. Está com a carinha um pouco melhor no segundo tempo o Ricardo Gomes, né? O segundo tempo está 1-1. Claro que o placar do segundo tempo conta muito o que aconteceu no primeiro. Agora saiu pela linha do fundo, nós temos um lance no Engenhão. Aí o Botinelli. Ronaldinho fez um giro bonito, bateu de fora da área na trave. O chute do Ronaldinho participando dos principais lances do Flamengo. A bola bateu na trave direita, o jogo lá com 37 minutos do segundo tempo. Então, pelo jeito, pelos últimos lances que mostramos, o Flamengo está impressionando, buscando a virada sobre o Corinthians. Jogo que marcou a despedida do Petkovic. E o Emerson Sheik fazendo a estreia dele pelo Corinthians nesse jogo do Engenhão. Leonardo girou e sofreu a falta do Fernando. Fernando aponta a bola. Como quem diz, eu nem relei no Leonardo. Como se fosse possível, né, se encontrando os dois aí. Fernando Praz está ali preocupado, vem cobrança de falta do Tcheco. Botou na ponta direita para o Geraldo, a posição é boa. Geraldo domina, Irraçaba está na marcação. Geraldo trouxe para o pé esquerdo, levantou buscando o Leonardo. Leonardo domina na ponta esquerda agora. Fagner encosta, vem na marcação. Ele tentou o drible, ganhou, tenta chegar até a linha de fundo. Cruzamento do Leonardo, chegou
Jumar dominou, mas a bola saiu e o juiz está marcando apenas o tiro de meta que favorece o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. Felipe Bastos, passe errado. Jair recupera, botou na frente, mais um passe errado. Aí o Bernardo perdeu para o Anderson. Mais uma estreia no jogo do Engenhão. Júnior César, que estava no São Paulo com a camisa 66. Lateral esquerdo, entra no lugar do Egídio, está estreando pelo Flamengo. Geraldo, está no chão. Falta do Felipe Bastos sobre o Geraldo. Felipe Bastos na queda, depois que eles se encontram. Olha lá, tem um toque do pé no rosto do Felipe Bastos. Involuntário, certamente, né, Zé Roberto? Com certeza. O movimento dos dois caindo, deslizando. Por mais que você tente não tocar no adversário com as pernas em cima, você acaba se chocando. Foi o que aconteceu. Um toque no rosto é sempre um problema. A gente tem um esbarrão, né? Alguém que com o dedo assim, toca no rosto, no olho. É um problema. O Felipe Bastos desabou de novo. E ele tocou o pé, a ponta da chuteira do Geraldo acabou tocando no rosto dele ali, olha. Ele desabou, tá 5-1 no jogo e agora sim nós vamos ter um atendimento para o Felipe Bastos. Luiz. Ele estava andando, de repente, opa, ficou grogue. Ele tá apontando ali no rosto o local onde o chute acertou, o famoso ponta de queijo. Isso aí no boxe, quando o cara acerta, o sujeito vai à queda mesmo. Mais um lance do Engenhão, enquanto o Felipe Bastos está sendo atendido. O Flamengo segue pressionando no Engenhão, hein? O Wellington para o Léo Moura, que está de volta ao time. Passou pertinho essa bola, hein? Ele tirou do Júlio César, não bateu com força. Próxima terça-feira, despedida de Ronaldo Fenômeno, Brasil e Romênia, direto do Pacaembu. Logo depois de Insensato Coração, ao vivo na Globo. E na quarta-feira, a decisão da Copa do Brasil, Coritiba e Vasco, aqui no Alto da Glória, em Curitiba. Primeiro jogo 1-0 para o Vasco do Ricardo Gomes. O time do Marcelo Oliveira na expectativa de conseguir tirar essa vantagem. Vale um lugar na Libertadores do próximo ano. E vale o título da Copa do Brasil. Mais 3, Luiz. Vamos a 48, portanto. Falta para o Coritiba, Tcheco na cobrança. O Alisson fecha lá para a marcação do Fernando. O Alisson que é grandalhão. E o Tcheco foi para a bola. Fez o levantamento. Subiu o Anderson. E a bola... Eu não sei se ele quis cabecear ou que ele quis passar mesmo para o Geraldo. Mas a bola passou do Geraldo. E foi pela linha de fundo. A gente está revendo a jogada do toque do Anderson. Muito forte para o Geraldo. Corinthians teve uma chance agora no Engenhão, hein? Vamos ver o lance no Engenhão? Corinthians no ataque. O Emerson tentou a jogada. A bola voltou. E o 17 ali do Corinthians tentou o chute de pé esquerdo. A bola desviou, subiu e passou perto. O clássico das duas maiores torcidas do Brasil. Luiz, um dado interessante para quarta-feira é que por causa dessa decisão, o Coritiba conseguiu chegar à marca inédita de 30 mil sócios. Só como comparação, no começo de 2010, o clube tinha 2 mil sócios. O Coritiba na Série B, depois fez uma grande campanha e conseguiu chegar a esse número bem expressivo. Luiz, uma correção, mais 2, tá? Ah, mais 2, vamos a 47. O juizão voltou atrás. E a bola tocada para o Felipe Bastos. E vai saindo lateral, que favorece, escanteio que favorece o time do Vasco. Aquele jogador do Corinthians é Idenilson, né? Cara nova do Corinthians, né? Lembrou até de Costa o Boquita, mas o Boquita está no Bahia, emprestado ao Bahia, nesse Campeonato Brasileiro. Vem cobrança de escanteio do Felipe Bastos, se prepara para fazer a cobrança. Ele fez o levantamento, olha o Fernando, tentou fazer o domínio. A bola ficou com o Chaparro, Chaparro domina. 45-40, finzinho de jogo. De uma sequência de 3 partidas.
que entram para a história desse confronto entre Coritiba e Vasco. Duas delas decidindo a Copa do Brasil e ainda uma com um molho especial no meio, favorecendo valendo pelo Campeonato Brasileiro. E olha o Maranhão. Geraldo. Dominou errado agora o Irraçábal. Dominou e perdeu para o Geraldo. Geraldo dominou. Tentou um toque entre as pernas do Irraçábal. Paraguaio foi, contudo, passível de amarelo mesmo, né, Raid? É passível de amarelo, recebeu o cartão amarelo. E um detalhe, Luiz, 41 faltas nessa partida. Se você considerar as outras tantas que não foram marcadas, uma partida extremamente faltosa. Eu acredito que seriam em torno de 60, 60 e poucas faltas. Um absurdo, né? E um árbitro muito fraco para esse jogo. O Grêmio venceu o Bahia por 2-0. Boa vitória do Grêmio no Estádio Olímpico de Porto Alegre. Tcheco vai na cobrança de falta, o Coritiba segue pressionando. Ele tocou para o Maranhão, devolve no Tcheco, o capitão do time. Tcheco fez o levantamento, a bola vai chegar o Alisson. Chegou para fazer o corte tirando essa bola, o Elton. No momento em que apita Célio Amorim. Termina no alto da glória, 5 para o Coritiba, 1 para o Vasco. Eles se encontram quarta-feira na decisão da Copa do Brasil. Agora, vamos para o